Ontem nós tivemos mais uma vez o nosso encontro de homens. E para quem nunca foi, especialmente as mulheres, né? Vocês não têm ideia de como é uma coisa agradável aquele nosso encontro. É sensacional. Se você, homem, nunca foi, você está perdendo. E ontem, nessa nossa festa, que nós fazemos uma vez por mês, teve um irmão que soltou lá uma frase que é bem chavão da realidade, assim, entre aqueles que têm vida de igreja, dizendo aquilo, né? O crente, ele não bebe nem fuma, mas ele come para chuchu. Come que é uma beleza. E é interessante, né? Naquele momento mesmo, a minha atenção já foi prendida por essa realidade de como nós definimos o que é ser um crente. O que é ser um cristão? E essa é uma das grandes questões que eu dedico meu tempo para considerar. O que é ser um cristão? Como nós podemos nos considerar, como nós podemos nos achar como cristãos? Que define essa realidade? Será que é a bebida, o cigarro ou qualquer outra coisa? E essa definição, ela não é uma coisa só nossa. Mas essa definição tem aí trazido a sua dificuldade de clareza desde os dias apostólicos. Eu quero pedir então para você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 15, e nós vamos considerar que, como já no dia dos apóstolos, havia dificuldade para se definir o que é um cristão. O que é um cristão? Quem é aquele que pode ser dito dele a respeito de que ele é um salvo? Atos, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 1 até verso 11. A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, registrada por Lucas, diz assim: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles.
livro de Atos tem esse nome porque ele registra os atos dos apóstolos, as ações que aqueles primeiros discípulos de Jesus tiveram e viveram após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus aos céus. E o livro começa justamente com esse registro de que Cristo, antes de ascender aos céus, disse aos apóstolos, seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar de mim, aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. E Lucas então vai registrar como se deu esse testemunho apostólico, e também não só dos apóstolos, mas dos discípulos de Cristo, e como o evangelho então foi avançando e ganhando espaço geográfico. Logo nos primeiros capítulos nós vamos ver a intrepidez dos apóstolos ao pregar Jesus, dizendo que ele é aquele único no qual se há salvação. Capítulo 3, você já tem João e Pedro curando um homem em nome de Jesus. E todo o sinédrio reunido, por causa de todo o tumulto que causa aquela cura, vai atrás de Pedro e João e proíbe eles de pregar no nome de Jesus. E eles vão se negar, vão dizer que é isso. É o único nome que importa, é o nome de Jesus. Como que nós vamos parar de fazer isso? E não só isso. Não só é o nome que importa, mas Deus nos deu essa comissão de pregar em nome de Jesus. Então nós vamos continuar pregando. E a igreja reunida naquele momento, ora justamente a Deus pedindo isso: Senhor, nos dê coragem, nos dê ousadia para continuar falando do nome de Jesus, do nome de Jesus, do nome de Jesus. E o fato é que, conforme você vai lendo o livro, você vai ver que há uma perseguição contra esses discípulos de Jesus. Os discípulos começam a ser perseguidos, especialmente quando um dos diáconos da igreja, Estevão, faz um sermão bem incisivo e confrontador da liderança judaica. E ali nós temos o primeiro mártir da igreja, porque Estevão é morto, apedrejado, por defender o nome de Jesus para a salvação. E essa perseguição, então, ela começa a crescer, a morte de discípulos, e isso, então, os discípulos vão se espalhar, vão sair de Jerusalém para ir para outros lugares, fugindo dessa perseguição. E esse é o meio que Deus vai usar, então, para que o evangelho chegue a outros lugares. Nesse avanço, nós vamos ver o evangelho chegando em Samaria, nós vamos ver o evangelho chegando num homem gentil que é Cornélio, um centurião romano, que Pedro vai pregar a ele, e ele também recebe o dom do Senhor, a salvação pelo poder do Espírito, no nome de Jesus. E nós vemos então esse avanço da igreja, Quando chega no capítulo 11 de Atos, a gente vê que o evangelho chegou numa cidade chamada Antioquia. Ali em Antioquia, qual que era o padrão normal desse avanço? Quando a igreja, os discípulos de Jesus iam chegando nas cidades, eles iam nas sinagogas para pregar aos judeus. Mas em Antioquia aconteceu também deles levarem o evangelho aos gentios. Não somente judeus, mas também gregos começaram a ouvir do evangelho em Antioquia e começaram a crer no evangelho. Se arrependeram dos seus pecados e depositaram a sua fé em Jesus. E quando a igreja de Jerusalém ouve isso, manda um grupo para lá e manda um homem chamado Barnabé. Quando Barnabé chega, você pode ler essa história lá no capítulo 11, Barnabé fica muito feliz, entusiasmado com o que ele vê em Antioquia. Uau, Deus está trabalhando aqui. E ele encoraja aqueles irmãos. E aí Barnabé está tão feliz com Antioquia que ele toma uma atitude. Ele vai para Tarso, e numa época que não tem internet, não tem Google Maps, não tem WhatsApp, ele vai caçar Saulo, que agora é Paulo, na cidade de Tarso, encontra Paulo e leva ele para Antioquia e fala: Paulo, você vai me ajudar aqui a ensinar essas pessoas. E na igreja de Antioquia agora, então, com o serviço de Paulo e Barnabé, Lucas vai registrar que esse é o primeiro lugar que os discípulos são chamados cristãos. Você conhece a história. É ali, na igreja de Antioquia, pela primeira vez, os discípulos são chamados de seguidores de Cristo, porque o nome de Jesus aqui está sendo pregado.
Essa igreja vai enviar Paulo e Barnabé para uma viagem missionária, sendo eles destacados pelo próprio Espírito Santo, e eles vão fazer essa viagem, e no final do capítulo 14 mostra de como eles voltaram para Antioquia depois dessa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E aí Lucas então volta a nossa atenção para esse evento que aconteceu aqui. A igreja de Antioquia está fervorosa, lá tem presbíteros estabelecidos, a comunicação, o anúncio do evangelho, a proclamação do nome de Jesus está vivo na igreja de Antioquia. Mas o que acontece é que aparecem lá alguns irmãos de Jerusalém, que são de origem judaica, e que começam então a trazer um ensino diferenciado aí, como a gente vê no verso 1 do capítulo 15. Esses indivíduos que vêm da Judeia, eles dizem para os crentes de Antioquia: olha, vocês creram em Jesus? Muito bem, mas vocês precisam de mais coisas. Tem mais coisas para vocês fazerem. Vocês precisam também serem circuncidados segundo o costume de Moisés. E de forma muito simples, então, o que esses homens estão dizendo é: beleza, vocês creram em Jesus, mas isso não é suficiente. É necessário algo a mais. É necessário que vocês também sejam circuncidados na carne. E essa circuncisão, na verdade, ela é só uma representatividade de todo o sistema religioso judaico. Porque o que é a circuncisão? A circuncisão é aquele sinal de que a pessoa faz parte do povo de Israel, dos filhos de Abraão. Se você ler Gênesis, você vai ver quando Deus separa Abraão, ele diz assim: o sinal da aliança que eu tenho com você, Abraão, é a circuncisão. E todos que estão, então, debaixo dessa aliança que eu tenho contigo, precisam ser circuncidados. Precisam ser circuncidados. E qualquer pessoa, então, que passava a fazer parte da comunidade de Israel, era necessário, então, como primeiro ato de entrada, que eles recebessem esse sinal, esse símbolo que era a circuncisão. Também os filhos de Abraão recebiam isso, dando esse sinal desse pertencimento do povo, ou no povo de Deus. E esse pertencimento era só o começo, essa é só a primeira coisa. Havia uma quantidade de coisas aí posteriores que estavam agregadas nisso. Como você pode bem ver no final do verso 5, quando eles já estão em Jerusalém, eles dizem: é necessário circuncidá-los e ordená-los que observem a lei de Moisés. Ou seja, todos os rituais que estavam na lei eram necessários ser seguidos por esses homens também. Não só a circuncisão, mas todos os rituais, as dietas, os dias, os jejuns e tudo mais que estava envolvido ali. E esse ensino, então, que está acontecendo agora em Antioquia, causa um rebuliço. Pela providência bondosa do Senhor, Barnabé e Paulo já haviam voltado e estavam lá em Antioquia. E eles ouvem esse ensino e começam então a discutir com esses homens. Opa, peraí, que é isso? Que negócio é esse? Que conversa é essa? E há uma discussão deles. E o que eles decidem então é o seguinte: não, Paulo e Barnabé, junta mais uma galera aí, vai para Jerusalém, para vocês discutirem lá esse negócio, esse assunto. E é isso que eles fazem. Eles vão a Jerusalém. No meio do caminho eles passam por outras duas regiões, a Fenícia e a Samaria. Eles narram como os gentios têm sido convertidos e todo mundo está feliz com isso. Todo mundo está alegre com a conversão dos gentios. Mas os membros do Partido dos Fariseus em Jerusalém, eles estão meio contentes. Eles dizem: muito bem, que bom que eles estão crendo em Jesus, mas eles precisam de mais coisa. É necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. E note, irmãos, note uma coisa interessante aqui. O texto do verso 5 vai dizer muito claramente que esses fariseus, eles haviam crido em Jesus. Eles haviam crido em Jesus. Eles tinham uma fé em Cristo, mas ainda agora estavam buscando algo para adicionar a Cristo. E a recomendação deles é essa: creiam em Jesus, mas façam mais coisas.
E não é simplesmente uma recomendação, é uma determinação, porque como a gente vê, a frase deles é: ou vocês fazem isso, ou vocês não podem ser considerados salvos. E aí então nós temos essa definição deles, que para ser considerado salvo, era necessário crer em Jesus, mas fazer a circuncisão e a lei de Moisés. Diante desse rebuliço, dessa discussão, agora os apóstolos têm a palavra, e como havia sido nos dias em que Jesus era vivo, o apóstolo Pedro toma a liderança para dizer, para falar, para responder a essa demanda. E a partir do verso 6, Lucas vai registrar como o apóstolo Pedro, então, vai dizer dessa obra do Senhor entre os gentios, que começou justamente com Pedro, quando ele foi a Cornélio. E Pedro vai relatar, obviamente, Lucas aqui não dá todos esses detalhes, porque ele já contou no capítulo 10, mas dessa atitude, dessa ação que ele teve de ir buscar gentios, porque o próprio Deus mandou. E você lembra o que o próprio Deus disse para Pedro, quando falou para ele ir para a casa de Cornélio? Pedro, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Levanta, mata e come. Era uma metáfora de como Pedro deveria então entrar na casa de Cornélio, sentar-se com Cornélio, conviver com Cornélio nas bases daquilo que Cristo realizou, e é o que o apóstolo Pedro vai dizer então. Ele vai dizer: irmãos, vocês sabem que Deus me escolheu para falar com os gentios. E da minha boca então foi que eles ouviram o evangelho primeiramente. E Deus que conhece os corações, está acompanhando aí versos 7 e 8. E Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Essa é a palavra do apóstolo Pedro. Gente, vocês sabem que eu fui a Cornélio e de que ali o Espírito Santo o abençoou. Ele foi batizado com o Espírito, selado com o Espírito, porque creu em Cristo. Crendo em Cristo agora, está em Cristo e já não há uma separação, não há distinção mais entre eu e Cornélio. Não há distinção. Deus purificou Cornélio, como eu vou considerá-lo impuro? E como então nós queremos agora colocar sobre os gentios um fardo que não foi proveitoso nem para nós mesmos? Nós não pudemos suportar esse fardo. Como que a gente quer jogar isso sobre eles? E Pedro aqui nesse momento, irmãos, é muito preciso, porque ele vai lembrar justamente dessa realidade, de que os ritos dos judeus, estabelecidos pelo próprio Deus, não eram suficientes para realizar a obra de salvação, mas eram uma sombra que apontava para a obra de salvação que o próprio Deus realizaria em Cristo Jesus. E Pedro diz isso, gente, essas obras que agora vocês estão querendo colocar sobre os gentios, elas não foram legitimadas nem para nós mesmos que eram judeus, elas não foram aptas, elas não foram suficientes, elas não foram capazes de salvar a nós, judeus. Foi necessário que Deus se fizesse homem para salvar a nós, judeus. Como agora nós vamos querer que os gentios sigam isso para a salvação deles? E aí Pedro encerra de maneira sensacional. Verso 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles.
E o apóstolo Pedro fala aqui de vários elementos que envolvem a nossa salvação, né? Ele falou da instrumentalidade da fé, no verso 9, por meio da fé. Ele fala da graça como essa ação que é um favor de Deus. Não é o que nós podemos alcançar, mas é um favor de Deus direcionado a nós, como bem falou na semana passada nosso irmão Alan aqui. Mas Pedro vai destacar também essa exclusividade e a suficiência do Senhor Jesus para a nossa salvação. É do Senhor Jesus, no Senhor Jesus, que nós somos salvos. É um favor de Deus para conosco, que nós alcançamos por instrumentalidade da fé? É, mas é baseado somente na pessoa e na obra de Jesus Cristo, nos méritos exclusivos de Jesus de Nazaré. E Pedro fala isso porque ele sabe tudo aquilo que Cristo realizou. Pedro estava presente ao observar tudo aquilo que Cristo fez, que Cristo disse e que Cristo era. Ele viu a divindade do Senhor e viu a humanidade do Senhor, sabendo que Cristo era Deus homem, mas ele viu a obra de Cristo. E qual é essa obra de Cristo que Pedro defende aqui como exclusiva e suficiente para a salvação dos homens? O que é que Cristo realiza? Muitas coisas. Cristo, ele é substituto e realiza por nós, então, substituição. Sendo ele Deus, homem, que viveu uma vida perfeita, sem pecado, ele se coloca em nosso lugar, como nosso representante, e diz: olha, eu estou pagando a conta de Rubner, eu estou pagando a conta de Pedro, de João, eu estou me colocando no lugar deles. Cristo é nosso substituto. Cristo nos concede não só a substituição, colocando em nosso lugar, mas nos concede também o seu perdão. Nós lemos aqui o texto de Mateus, quando ele estabelece a ceia e diz: o meu sangue é o sangue da nova aliança, derramado para remissão dos seus pecados, para o perdão dos seus pecados. E é Cristo, então, quem nos perdoa. Cristo quem nos perdoa as nossas dívidas. Cristo intercede por nós. Cristo é nosso intercessor. O texto de Hebreus vai dizer que nós temos um mediador que é simpático a nós e que está diante de Deus intercedendo por nós. Cristo sofreu como homem, gente. Cristo teve fome, Cristo teve sede, Cristo teve sono, Cristo teve cansaço. E Cristo foi humilhado, foi cuspido, foi torturado, morreu. Conhece todas as dores, todas as experiências humanas. E se coloca simpático a nós diante de Deus, clamando por nós, intercedendo por nós. Dizendo: Pai, eu entendo isso aí, eu passei por isso. Tem misericórdia dessa pessoa. Cristo é substituto, Ele nos perdoa, Ele intercede por nós. É Ele quem nos concede a propiciação. E por causa justamente dessas coisas, da substituição, o perdão e a intercessão de Jesus, Deus se torna propício a nós. Essa palavra parece ser uma palavra teológica difícil, distante, propiciação, mas ela nada mais é do que esse agora favor de Deus para conosco. Você pensa aí num dia ensolarado que você fala: esse dia está propício para uma prainha, para uma pescaria. É isso. Está favorável para aquilo. E a propiciação é essa agora a ação de Deus e essa inclinar do Senhor para receber-nos em Cristo. Cristo realiza para nós propiciação. Por causa dele, Deus nos recebe. E porque somos recebidos agora, então, temos também redenção. Fomos comprados em Cristo. Comprados. Nós somos de Deus. Como vimos hoje pela manhã, né? Cristo nos substitui, nos perdoa
intercede por nós, Ele nos dá a propiciação, nos dá a redenção, Ele nos dá justificação. Não somente Cristo leva os nossos pecados sobre Ele na cruz, mas Ele concede a nós a justiça dEle perfeita. Quando Ele vence a morte e ascende aos céus, está agora sentado à direita de Deus, aqueles que estão nele são reconhecidos como justos. Plenamente justos, vestidos de Cristo. Cristo nos dá a justificação. E Cristo nos dá também, agora, presta atenção, santificação. Não, peraí, pastor. Santificação eu sei, é obra do Espírito Santo. Essa aí eu sei. E é mesmo. Mas nos méritos de quem que o Espírito te justifica? É pelos méritos de quem que o Espírito aplica em você essa obra santificadora? Por você mesmo? Não só isso. O padrão de santidade que o Espírito está aplicando em você é o padrão do Senhor Jesus. É o padrão do Senhor Jesus. Aquilo que o Espírito Santo produz em nós de santidade é a vida de Cristo em nós. Então Cristo também é a fonte da nossa santificação. É por isso que, na sequência do capítulo 15, a gente não vai gastar tempo com isso, porque não é o nosso tema da noite, mas no parecer de Tiago, o que ele vai dizer? Vai dizer do padrão moral dos 10 mandamentos. A gente vai recomendar para a igreja de Antioquia o seguinte: não se envolva com idolatria, não se envolva com imoralidade e ame os judeus. Não despreze os judeus, não provoque os judeus. Moisés tem os seus judeus e as suas sinagogas espalhadas aí, não provoque eles, mas tenham amor para com eles. Porque isso é a lei do Senhor, é a vida de Cristo. Estava conversando com uma pessoa e dizendo para ela como isso sempre me impacta. Eu sou uma pessoa que tenho inclinação à ira e à justiça própria. Não sei você, mas eu sou assim. E quando eu vejo alguém fazendo uma coisa errada, logo eu já fico bravo, já quero resolver e tal. E uma coisa que mudou completamente a minha mente foi pensar no Senhor Jesus. O Senhor Jesus é santo, santo, santo. Nele não há pecado. E ele sentou-se à mesa com aqueles que eram seus inimigos, aqueles que se rebelaram contra ele. Parou para pensar nisso? Que Jesus é o ser mais santo que há e estava convivendo com pecadores ali. E é por isso que esse padrão é o padrão da santidade que o Espírito vai produzir em nós. Cristo nos dá a santificação. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, e a gente vai falar disso daqui a pouco, um pouco mais, mas no capítulo 3 ele vai dizer aos Gálatas: Gálatas insensatos, quem foi que tirou vocês da realidade de Cristo? Será que vocês foram salvos por obra do Espírito ou obra da carne? Vocês foram salvos pelo Espírito. Então não sejam tolos para achar que agora vocês serão santificados pela carne. Vocês não podem se santificar no poder da carne, mas santifiquem-se no poder do Espírito pela obra, méritos de Cristo. Permaneçam na realidade do Evangelho. Cristo salvou vocês e esse é o fundamento para a sua santificação. E acima de tudo, não sei se é acima de tudo, mas para mim é aquilo que eu estou ansiando. Cristo nos dá glorificação. Nós estaremos na glória por causa de Cristo. E já podemos ter essa certeza, porque o apóstolo Paulo vai dizer, como nós temos considerado nas manhãs aqui, considerando Éfeso, que em Cristo nós já estamos nos lugares celestiais. Já podemos nos considerar com a glorificação certa, porque Cristo é quem realiza isso. Cristo já está glorificado, Ele já venceu a morte, Ele já ascendeu aos céus e já está lá preparando os nossos lugares. E se estamos nele, então temos a certeza de que seremos glorificados. Em Cristo e em Cristo somente nós temos substituição, perdão, intercessão, propiciação, redenção, justificação, santificação e glorificação. Tudo isso por causa da pessoa e obra de Jesus de Nazaré, o Cristo, Filho de Deus.
Meus irmãos, essa realidade aqui, você percebe, ela está presente já no dia dos apóstolos. Essa tendência humana de rejeitar a exclusividade e suficiência de Jesus. Já no dia dos apóstolos, crentes, aqueles que haviam crido em Jesus, começaram a achar que precisavam de algo mais. Acho que eu preciso de mais coisa, além de Jesus Cristo. E eles foram completamente condenados, confrontados nessa sua ideia errada de adicionar coisas à obra de Cristo. Essa foi a realidade que tentaram colocar na igreja de Antioquia, e pela graça de Deus, Barnabé e Paulo estavam lá para proteger a igreja. Mas foi também o que aconteceu na igreja da Galácia. E lá não estava Paulo e Barnabé para proteger, e a igreja aceitou isso. E é por isso que Paulo escreve carta tão severa aos Gálatas. Porque eles trocaram o evangelho. Perderam o evangelho e adicionaram à obra do Senhor Jesus as obras da carne. E Paulo então vai escrever uma carta, se você parar para perceber, todas as cartas de Paulo, até mesmo a que ele escreve à igreja de Corinto, que era cheia de problema, ele diz: meus irmãos, eu tenho uma coisa boa para falar de vocês. Gálatas não tem nada de bom para falar, porque eles perderam o evangelho e adicionaram coisas a Cristo e a obra exclusiva e suficiente do Senhor Jesus. E Paulo vai escrever com muita severidade e vai dizer de como isso é errado. E é errado não só para os Gálatas, mas até para os apóstolos, como Pedro, texto que nós lemos aqui na nossa confissão. Até Pedro, em algum momento, ele cedeu essa realidade. Quer saber, eu preciso de algo aqui que me faça parecer um crente plus. Chegou a judaizada aí, e eu estou convivendo com gentios, mas quer saber? Agora eu vou ter que aparecer como se eu vivo como judeu. E a questão de Pedro não é simplesmente a hipocrisia dele, a falsidade dele, de que enquanto estava com os gentios estava vivendo de um jeito, e quando os judeus chegaram, passou a viver de outro. Isso já era um pecado. Mas a grande severidade do contexto da carta de Gálatas é essa, de que Pedro agora então passa a negar essa realidade plena da exclusividade do Senhor Jesus e da suficiência dele. Porque mostra justamente para aqueles judaizantes que realmente, eu não posso comer essa carninha gostosa aqui de porco que os gentios de Antioquia comem. E essa tem sido a armadilha de Satanás, desde os dias dos apóstolos. Tentar negar a suficiência e exclusividade do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para a história, nós vemos que essa realidade, ela permaneceu. Ela permaneceu, e para a tristeza, houve um momento na história da igreja onde ela foi institucionalizada. E a igreja não simplesmente passou a considerar que, olha, talvez nós precisamos coisas, mas ela abraçou e legalizou, institucionalizou outras coisas para se juntarem à obra de Cristo. E é nesse momento então que nós vemos as indulgências, nós vemos o purgatório, coisas que são adicionadas à nossa purificação, porque Cristo não é pleno. Cristo não pode fazer tudo. Tem uma coisinha a mais aí que precisa ser feita. E a igreja institucionalizou que ela não cria na suficiência do Senhor Jesus Cristo. Você já viu o Alto da Compadecida? Se você não viu ainda, deve ver. Deve ver porque é uma obra de arte brasileira. É engraçado, você vai rir para chuchu. Mas veja também, para você ter diante de você uma grande exibição da teologia romana sobre a salvação. Não há spoiler aqui, tá? Essa obra é muito antiga. Se você não viu ainda, problema seu.
Mas no Alto da Compadecida, que conta a história de Chicó e João Grilo, há, no final daquela história, escrita brilhantemente por Ariano Suassuna, há essa representação muito clara da teologia católica, onde João Grilo morre e está diante do tribunal de Cristo. Está ali diante do trono do Senhor no dia do seu julgamento. E Satanás está lá para acusá-lo. João Grilo fez isso, João Grilo fez aquilo, João Grilo fez aquilo outro, falando todos podres dele. E Jesus está ali ouvindo aquilo ali. E numa exibição precisa da teologia católica, nós temos ali João Grilo diante do Senhor Jesus, mas não confiando na exclusividade do Senhor Jesus, clamando pela mãe de Jesus. Valei-me, minha Nossa Senhora! Me ajuda aqui agora. Eu preciso de um outro auxílio. Alguém que venha em meu socorro para me defender, para fazer essa obra no meu lugar. E essa é a institucionalização da insuficiência de Cristo e da exclusividade de Cristo. E foi justamente contra isso que os reformadores se levantaram. Para dizer, não, peraí, Cristo é suficiente, Jesus é suficiente. Não precisamos de outras coisas. Nós precisamos de Cristo. O Senhor é suficiente, Ele faz para nós substituição, perdão, intercessão, propiciação, redenção, justificação, santificação e glorificação. Mas, meus irmãos, vocês querem uma notícia triste? É que o caldo desandou. E eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou dizer para você. Muita atenção nisso que eu vou dizer para você. Porque a teologia católica, ela está em desacordo com a palavra de Deus. Ela assume justamente que é necessário outras coisas para serem somadas a Cristo. Mas na teologia católica, essas outras coisas estão fora do ser humano. Ela tem a visão correta da insuficiência humana e vê então que outras coisas precisam ser adicionadas, que estão fora dele. Então, o homem comum precisa de um santo, precisa do auxílio, né, de um purgatório. Algo que venha externo a ele. Mas preste atenção. A igreja evangélica do século XXI é tão soberba e desviada da suficiência de Cristo, que nem coisa para fora ela vê, mas ela vê para si mesma e diz, não é só Cristo, mas é porque eu não bebo. Sabe por que eu serei salvo? Porque eu não fumo. Quando Deus perguntar para você no seu tribunal, dizer, por que você vai entrar aqui no meu novo céu e na nova terra que eu construí durante todos esses milênios para receber vocês? Por que eu devo te receber? Ah, Senhor, eu usava gravata, não usava bermuda, não fui para o futebol. Eu me batizei, entrei nas águas. E o evangélico do século XXI, ele pensa que ele não precisa só de Cristo, ele precisa de si mesmo. E aquilo que ele realiza com seus próprios braços, com a sua própria força. Isso é perverso, um horror. É pior. Ficou pior o negócio. E é muito fácil nós apontarmos os dedos para os romanos, se a gente não consegue olhar para nós mesmos e vermos como nós estamos distantes de crermos na suficiência e exclusividade do Senhor Jesus de Nazaré para a nossa santificação, para a nossa salvação, para a nossa justificação, para a nossa glorificação e tudo o mais que precisamos ser em Deus. Jesus é suficiente. E quando a gente considera o que é ser um cristão, nós precisamos voltar para a Escritura. Aquilo que a Escritura diz. E pensar então
junto com aqueles nossos pais na reforma, que fizeram esse movimento de considerar isso. Como eles responderam isso naquele momento? O que é que nos define como crentes? Por que nós somos crentes? Eles fizeram isso e uma das respostas maravilhosas que eles deram está lá no Catecismo de Heidelberg, na primeira pergunta. Qual é o teu único consolo na vida e na morte? E a resposta que um crente deve dar não é porque eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo bola, eu uso gravata. Mas é porque eu, de corpo e alma, tanto na vida como na morte, não sou meu, mas pertenço a meu Salvador Jesus Cristo. E que com seu precioso sangue satisfez plenamente todos os meus pecados e me redimiu de todo o poder do diabo. Assim, ele me preserva, de modo que, sem a vontade de meu Pai do céu, nem um fio do meu cabelo cairá da minha cabeça. Sim, que todas as coisas cooperam para o meu bem, para a minha salvação. Portanto, se eu estou em Cristo, se eu pertenço a Ele, por seu Espírito, Ele também me assegura da vida eterna e me torna cordialmente disposto e pronto, daqui em diante, para viver para Ele. Um crente não é alguém que não bebe, não fuma e come demais. Um crente é alguém que pertence ao Senhor Jesus, exclusiva e suficientemente. Vamos orar. Deus bendito, livra-nos de nós mesmos. Nós consideramos nessa manhã como é o Senhor quem faz essa obra em nós, como é o Senhor que realiza essa obra em nós, nos méritos exclusivos do teu Filho Jesus de Nazaré, que é Deus encarnado, que se fez homem justamente para nos salvar de nós. Senhor, nós clamamos agora que o Senhor nos perdoe a nossa falta de fé plena e exclusiva em Jesus. E como nós temos cedido à tentação de buscar muletas